Fala galerinha da Central do Enem, eu sou o professor Alexandre e vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre polígonos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um polígono bem importante para você que aparece muitas vezes em prova do Enem, que é justamente quem? O triângulo. Tudo certo? Fica tranquilo, fica calmo, que você vai aprender esse assunto de maneira simples e clara. Dá uma olhada aí para a tela ao lado. Vamos falar. Professor, olha só, o que é um triângulo? Vamos ler. Ele diz assim, ó, dado 3 pontos não colineares, A, B e C, chamamos de triângulo a figura formada pela união dos 3 segmentos de reta. Olha só, observa que ele falou para você que você tem 3 pontos não colineares. Professor, o que são colineares? Falar para você de colinear significa dizer que esses 3 pontos eles pertencem à mesma reta. Então, ou seja, quando eu digo, utilizo esse termo colinear, eu estou afirmando que os 3 pontos eles estão na mesma reta. Ah, professor, mas ele está dizendo aí que são não colineares. Como é que ficaria esses 3 pontos? Olha só, dá uma olhada no nosso PowerPoint. Você observa que eu tenho 3 pontos aí que eles não estão alinhados, ou seja, eles não são colineares. Professor, a união desses 3 pontos, certinho, eu vou formar justamente essa figura que você conhece com quem, gente? Como um triângulo, certo? Então você tem um polígono que tem quantos lados aí? 3 lados. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Já estudamos lá em polígonos, sabe que cada pontinho desse nós vamos chamar de vértice. Cada segmento desse nós vamos chamar de quê, gente? De lado. Observa aqui, ó, cada segmento AB, segmento AC e segmento BC, nós vamos chamar de lado. Professor, certo? A região delimitada por essas 2 semirretas nós vamos chamar de quê? De ângulo. Então você olha, observa uma coisa importante, que quando eu escrevo assim, ó, BAC, observa que o chapeuzinho ele se encontra em A, ou seja, o ângulo se encontra no vértice A. Hoje, professor, eu tenho ABC, olha, o chapeuzinho se encontra no B, ou seja, o ângulo que ele está se referindo está no vértice B. E assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Dessa forma, eu consigo identificar onde colocar, onde está o meu ângulo, tudo bem? De uma maneira simples e clara. Professor, então já sei o que é um triângulo. É um polígono que tem 3 lados. Cada segmento eu chamo de lados. Cada ponto desse eu chamo de vértice. A região delimitada por 2 semirretas eu já sei que é um ângulo. Tudo bem, galera? Então olha só. Existe uma condição de existência. Professor, se eu pegar 3 medidas qualquer, eu consigo formar um triângulo? Vamos ver. Para eu poder afirmar isso, galera, eu tenho que ter uma condição. E aqui, ó, acima, ele traz para você essa condição. Dá só uma olhadinha aqui. Ele diz assim, ó. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma e maior que a diferença em módulo dos outros 2 lados. Ou seja, gente, se eu pego 3 medidas, tudo bem? Para eu definir um triângulo, para eu dizer que essas 3 medidas vão formar um triângulo, eu vou pegar uma medida e vou verificar se essa medida vai ser maior que a diferença das outras 2 medidas e menor que a soma. Se isso acontece, você tem que essas 3 medidas vão conseguir formar quem, gente? Um triângulo. Por exemplo, imagina que eu tenho esse meu triângulo ABC mostrado na figura ao lado. Olha só, gente. Então, para eu garantir que essas medidas aí formam um triângulo, eu pego qualquer lado, eu vou representar como lado A, olha só. O lado A, ele tem que ser maior que a diferença dos outros 2 lados e tem que ser o que, gente? Menor do que a soma. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho 3 medidas, quero verificar se essas medidas formam um triângulo, eu tenho que lembrar da condição de existência de um triângulo. Qualquer lado de um triângulo tem que ser maior que a diferença entre os 2 lados e tem que ser menor que quem? Que a soma. Tudo beleza? Tranquilo? Então, olha só. Outra coisa que eu tenho que saber de quem, gente? De triângulos. É a soma dos ângulos internos. Olha só. Peguei meu triângulo aqui, você já sabe que eu tenho um triângulo ABC, tá? Tem um vértice A, um vértice B e um vértice C. Tudo certinho? Tudo tranquilo. Eu vou gerar ângulos aqui internos, ó. Tem um ângulo beta, tem um ângulo que aqui, ó, teta, e também vou ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Tudo bem? Olha só. Professor, o que o senhor pretende fazer? Eu vou traçar uma reta paralela à reta suporte BC, ou seja, a reta que passa pelos vértices BC. Então, olha só, tracei uma reta. Observa que essa reta, ela é paralela em relação à base.
Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas, eu tenho que lembrar da relação de paralelismo. Tudo bem? Ângulos alternos internos. Observa aqui embaixo, olha, que se aqui eu tenho um ângulo beta, ângulo internos, alternos internos, aqui também você vai ter que, vai ser um ângulo beta. Professor, então olha, formei aqui um ângulo alterno interno também para esse outro lado, ó. Então, você tem lá também um ângulo alfa. Tudo bem, gente? Então, ó, observa o seguinte, que se você pegar o ângulo beta mais o ângulo θ mais o ângulo alfa, isso aqui está dando um ângulo raso. E ângulo raso é um ângulo de quantos graus, Alexandre? 180 graus. Tudo bem? Então, com isso, eu consigo garantir uma coisinha bem legal para você, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a quanto? A 180. Opa, professor, se eu pegar esse ângulo beta, se eu pegar o ângulo θ mais o ângulo alfa e somar, eu vou encontrar quantos graus? 180. Anote no seu caderninho aí. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre igual a quanto? 180. Tudo beleza? Tudo tranquilo aí? Professor, o que mais eu preciso saber? Você tem um teorema importante, que é o teorema dos ângulos externos. Tudo bem? Professor, vamos lá. Peguei aqui o meu triângulo. Você já sabe que ele tem um vértice A, B e C. Tranquilo? Professor, o que mais eu preciso saber? Olha só, vou colocar aqui o prolongamento da reta BC. Tudo bem? Olha só, vou colocar meus ângulos tranquilos aqui que você já está acostumado, certo? Um ângulo beta, um ângulo θ e o ângulo alfa. Só que agora, quando você observa aqui, ó, aqui fora, eu tenho aquilo que nós chamamos de ângulo externo. Tudo bem? Vou marcar aqui para você um ângulo externo que eu vou chamar de ômega. Tudo bem? O que nós aprendemos na aula de polígono? Se eu pego aqui um ângulo, ó, externo com um ângulo interno, isso tem que dar quantos graus, gente? 180. E eu já vou anotar isso aqui para você. Tudo bem? Você tem que um ângulo interno mais um ângulo externo tem que dar quantos graus? 180. Então você já tem essa anotação. O que foi que eu acabei de falar para você? Se você pegar a soma dos ângulos internos de um triângulo, você também tem que dar quantos graus? 180. Opa, professor, se eu pegar beta mais θ mais alfa, também tem que dar quantos graus? 180. Velhinho, observa que você tem aí justamente o quê? Você tem um sistema, tudo bem? Você tem duas equações em que eu posso montar um sistema. E observa que essas duas equações, todas duas estão dando 180 graus. Então significa dizer que essas duas equações, elas são o que, gente? Iguais. Então eu vou igualar a equação 1 à equação 2. Quando eu faço isso, olha, eu peguei lá, ômega mais alfa é igual a beta mais θ mais alfa. Observa que eu posso, se um desses alfas, eu posso mudar de membro da equação e fazer o corte, porque eles vão ficar o que, gente? Simétricos. Tudo bem? Então eu vou cortar aqui, ó, o alfa com o alfa. Com isso, eu vou obter uma relação muito bacana pra gente. Vou chegar e vou afirmar para você que o ângulo ômega, ele é beta mais quem, gente? Mais θ. Tudo bem? Então, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Anote no seu caderninho. Vou falar para você o quê? Que todo ângulo externo de um triângulo, ele é a soma de dois internos, olha aqui, ó, dois internos não adjacentes. Quando eu falo dois internos não adjacentes, eu estou dizendo de dois ângulos que não estão colados nele. Tudo bem? Então vamos lá. Eu falo para você que todo ângulo externo, ele é a soma de dois o quê? A soma de dois ângulos internos não adjacentes. Professor, já anotei isso aí, tô bacana. O que mais eu preciso saber? Velhinho, você já aprendeu muita coisa hoje. Só que agora, para a gente fechar essa nossa primeira parte de estudo dos triângulos, eu vou falar para você quanto à classificação. Tudo bem? Então, olha só. Quanto aos lados, ou seja, vamos classificar ele quanto aos lados. Esse triângulo ele pode ser escaleno. Professor, quando é que o meu triângulo vai ser escaleno? Vai ser escaleno quando ele tiver três lados diferentes. Tudo bem? Se eu tenho um triângulo que tem todos os lados diferentes, eu posso classificar ele quanto aos lados como escaleno. Tudo bem, gente? Professor, mas se eu tenho um triângulo que tem dois lados iguais,
triângulo com dois lados iguais, você classifica ele como sendo um triângulo o quê, gente? Isósceles, tudo bem? Triângulo com dois lados iguais, você classifica ele como sendo um triângulo isósceles. Professor, mas se aparecer três lados iguais, opa, você vai dar um nome para ele de quê? De equilátero. Então, professor, três lados iguais é um triângulo lindo, 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 que é o triângulo equilátero. Então, vamos lá dar aquela gravada legal para você entender. Classificação quanto aos lados. Três lados diferentes é um triângulo que, gente? Escaleno. Apareceu com dois lados iguais, você tem um triângulo isósceles. Apareceu com três lados iguais, ele é um triângulo que? Equilátero. Mas peraí, Alexandre, peraí. Você falou também que eu posso classificar ele quanto aos ângulos. Então, toma aqui, ó. Quanto aos ângulos, você tem três também classificações. Se ele tem um ângulo reto, quando eu falo de ângulo reto, eu estou falando para você de um ângulo de quantos graus? 90. Então, se ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Tudo bem? Se ele tem, ângulos agudos. Espera aí, Alexandre, o que são ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos que são menores que 90 graus e maior que zero. Ou seja, são ângulos que estão variando entre 0 e 90 graus. Se dentro desse triângulo só existe ângulos menores que 90, então você tem aí que esse triângulo ele é o quê? Acutângulo. Tudo bem? Se eu tenho um triângulo que os ângulos internos são todos menores que 90 graus, significa dizer que eu tenho um triângulo acutângulo. Mas espera aí, se aparecer um ângulo obtuso, Alexandre, ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que quem? Que 180. Então, se eu tenho um ângulo obtuso no meu triângulo, maior que 90 graus e menor que 180, eu classifico esse triângulo como sendo o triângulo que? Obtusângulo. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Então, hoje vamos ficar com a nossa primeira parte de estudo dos triângulos aqui. Espero que você tenha gostado. Se você perdeu alguma passada, volte o vídeo, tá? Dê um likezinho aí, bem legal para você. Tudo bem, galera? Tranquilo? Obrigado, até a próxima.